Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? E antes de começar o caso de hoje, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo dessa semana. Então já se inscreve se você ainda não tá inscrito, ativa as notificações, que assim que eu postar vídeo, o YouTube avisa vocês. Se ele não avisar, eu aviso, então me segue nas redes sociais que eu vou deixar aí na tela. Não esquece do like no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação, então já deixa o like no comecinho. Mas calma, antes de começar o caso de hoje, eu quero dar uma dica super legal pra vocês, que é o aplicativo Tradutor U, também conhecido como U Dictionary, que é um aplicativo voltado para aprender inglês. Então ele tem várias funções bem úteis e bem práticas para quem tá aprendendo, ou quem já sabe um pouco que quer melhorar o seu inglês. Eu vou mostrar algumas pra vocês. Esse é o aplicativo e abrindo ele na página inicial, vocês vão clicar no ícone da câmera e vai ter duas opções. A gente vai começar pela busca instantânea, que é bem legal, você consegue traduzir uma palavra e além de traduzir, eles também dão sinônimos da palavra que você traduziu. Ao lado tem outra função chamada tradução de imagem. E essa função basicamente traduz qualquer foto, print ou texto que você colocar, até mesmo foto de um livro, por exemplo, que seja bem grande, ele traduz tudo. E agora, clicando no ícone AA, tem a função câmera e conversa, e pra mim a função conversa é a mais legal do aplicativo. E aí você vai falar uma frase, ele vai traduzir pra você e também vai te dar a pronúncia correta. Today is really cold. Hoje está muito frio. O link para baixar o aplicativo vai estar aqui na descrição, então é só clicar no link que vai direto para baixar. Baixem e me contem o que vocês acharam, ele é muito útil porque fica ali no seu celular, então precisando traduzir alguma coisa, é só pegar o aplicativo, então me contem. E agora, bora começar o caso de hoje. Brittany Ann Bertolotti nasceu no dia 10 de novembro de 1977 em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Filha de Sharon Kathleen Murphy e Angelo Joseph Bertolotti. Em alguns sites dizem que o pai da Brittany era envolvido em crimes e que ele passou a maior parte da sua vida entrando e saindo da prisão. Então foi o que eu encontrei sobre ele. E quando a Brittany tinha 2 anos de idade, seus pais se divorciaram. Então ela e a mãe se mudaram para a cidade Edison, em New Jersey, logo após o divórcio. E também foi nessa época que ela começou a se interessar por atuação e também a se apresentar. E para encorajar os talentos da filha, que a mãe dela desde sempre percebeu que ela tinha talento para coisa, ela matriculou a Brittany na escola de dança e teatro de Vern Fowler, em Colônia. E foi lá que a Brittany fez aulas de dança e de voz até o início da sua adolescência. Aos 8 anos de idade, a Brittany já tinha certeza absoluta que ela queria ser uma estrela de Hollywood. Então ela ficava pedindo para a mãe dela contratar um empresário para cuidar e agenciar a carreira dela. Ela queria ir para Manhattan para fazer audições para comerciais, para séries de TV. Mas o seu primeiro contato como atriz foi atuando numa peça de teatro aos 9 anos de idade. E foi aos 12 anos que a mãe dela começou a levar ela para audições, então ela começou a fazer comerciais e pequenos papéis aqui e ali com 12 anos. E a Brittany era muito carismática e ela ficava muito bem em frente à câmera, então a mãe dela percebeu que ela realmente tinha talento para coisa e decidiu se mudar para Los Angeles para investir na carreira dela como atriz. Quando elas se mudaram, a Brittany tinha 14 anos e foi no mesmo ano que ela conseguiu a sua primeira grande chance na TV, quando ela participou da série Drexel's Class em 1991. A série durou uma temporada. Quando a Brittany não estava trabalhando no set, ela passava o tempo estudando na John Burroughs High School em Burbank, na Califórnia. E a sua carreira decolou de vez quando ela conseguiu participar do filme Clueless, que aqui no Brasil é As Patricinhas de Beverly Hills, que foi lançado em 1995 e a Brittany tinha 18 anos de idade. Depois ela participou do filme Emma, que também foi um sucesso, e ali pouco a pouco ela ia ganhando seu espaço como atriz e se tornando uma estrela. Para citar alguns filmes de sucesso da Brittany, além de Patricinhas de Beverly Hills, ela também participou do filme Garota Interrompida, em 1999, o 8 Mile, Rua das Ilusões, em 2002, Grande Menina Pequena Mulher, também em 2002, e, gente, eu amava muito esse filme. Nossa, eu lembro que eu tinha um DVD quando eu era criança, eu assistia milhares de vezes, eu amo esse filme até hoje. E a Brittany fez sucesso muito rápido, porque ao mesmo tempo que ela conseguia ser muito engraçada e fazer ótimos filmes de comédia, ela também conseguia encarar papéis mais pesados, com personagens mais dramáticas, então como atriz ela sempre foi muito versátil. Ela também atuou no filme Recém-Casados, que foi lançado em 2003, ao lado do Ashton Kutcher, e na época que eles estavam filmando o filme, os dois começaram a namorar. E aí em 2004 ela fez o filme Agenda Secreta do Meu Namorado. Em 2005 ela participou do filme Sin City, além de outros filmes que eu já citei também, e desenhos como Happy Feet, que ela dublou uma das personagens. E aí em 2005 começaram a surgir os primeiros boatos de que a Brittany estava usando drogas
drogas, porque ela pareceu muito magra, ela tinha perdido um pouco de peso, e aí a mídia começou a cair em cima dela, falando sobre isso, sempre citando que ela estava usando drogas e por conta disso que ela tinha emagrecido. Em entrevistas ela sempre negou ter usado qualquer tipo de droga, disse que nunca usou absolutamente nada, nunca, em nenhum momento da vida dela. E ela dizia também que nem costumava beber nenhum tipo de bebida alcoólica, que uma vez e nunca ela tomava champanhe, mas que ela não gostava. E a Britney nunca foi de ficar muito na mídia, nunca tinham notícias ruins sobre ela, ela era uma pessoa muito tranquila, ficava muito em casa, ela nunca aparecia em festas ou baladas, ela era bem caseira, bem tranquila mesmo. E esses boatos sobre ela ser usuária de drogas ocorreram por muito tempo e toda vez ela desmentiu e disse que as pessoas queriam ter algum motivo pra falar dela e que elas começavam a falar isso por conta do peso dela, que ela disse que sempre foi o mesmo e que as pessoas não tinham o que falar e começavam a inventar coisas. Tanto ela quanto a mãe dela sempre falaram como ela era uma pessoa extremamente saudável. Então, assim, esses boatos realmente nunca foram verdadeiros. E como eu disse, a Britney teve um relacionamento com Ashton Kutcher quando eles estavam fazendo o filme juntos, em 2002. Um tempo depois eles terminaram e ela ficou noiva em dezembro de 2005 do assistente de produção Joe Macaluso, que ela conheceu nas filmagens do filme Agenda Secreta do Meu Namorado. Em agosto de 2006 eles terminaram e em maio de 2007 ela se casou com o roteirista, diretor e produtor britânico Simon Monjack. Então morava ela, o Simon e a sua mãe, todos na mesma casa. E basicamente esse é um resumo da vida da Britney até o momento da sua morte. E aí já entram as teorias também da conspiração que foram criadas ao longo dos anos sobre a morte dela, que foi muito estranha. E aí eu vou explicando pra vocês, vocês vão entender melhor. Então tudo aconteceu em dezembro de 2009. O marido da Britney, o Simon, ele foi hospitalizado devido a alguns problemas de saúde que ele teve naquele mês. No mesmo mês, a Britney estava gravando o filme The Color em Porto Rico e começaram a surgir alguns boatos que ela havia sido demitida, mas a Britney negou todos esses boatos. Eles diziam que ela havia sido demitida no filme porque ela tinha uma má atitude no set e ela não aparecia direito nas filmagens, então ela chegava atrasada e coisas do tipo, mas ela negou todos esses boatos. Então no mesmo mês, no dia 20 de dezembro de 2009, houve uma queda de energia na vizinhança que a Britney morava, e nas primeiras horas da manhã do dia 20, pouco antes da energia voltar, por volta das 3 horas da manhã mais ou menos, a Britney saiu na varanda pra tomar um pouco de ar, e ela tava passando meio mal, ela tava meio ofegante, então ela ligou pra sua mãe, pedindo ajuda. A mãe dela foi até lá, e quando a mãe dela chegou, a Britney disse que ela tava morrendo, que ela não tava passando bem, e por volta das 7h30 da manhã, ela disse: "Mãe, eu realmente não me sinto bem." Então, às 8 horas, ela desmaiou. A Sharon chamou o Simon, que chegou correndo. Eles tentaram reanimá-la com água fria do chuveiro, porque ela estava no banheiro. Então, eles chamaram a polícia, ligaram para a ambulância também. A Britney foi levada às pressas para o Cedars-Sinai Medical Center, onde ela foi declarada morta às 10h04 da manhã. Ela tinha 32 anos de idade. Essa versão que eu acabei de contar para vocês foi a versão que o Simon e a Sharon, o marido e a mãe da Britney, deram num programa de TV. Então, todas essas coisas foram ditas por eles, a versão deles. E logo que ela faleceu, a mídia caiu muito em cima, voltando naquela história das drogas, dizendo que havia sido uma overdose. Sem nem saber o que tinha acontecido, a mídia já falou isso e a gente sabe que não é verdade, mas foi falado muito na época. Por muitos anos falaram isso também, então era uma coisa bem chata. Ficavam falando e que nunca foi verdade. Mas e aí, qual foi a causa da morte? Inicialmente foi dada como um ataque cardíaco. E o Simon e a mãe dela também falaram que naquela semana ela estava com vários sintomas de gripe, então ela já não estava muito bem, mas ela achava que era apenas uma gripe, que é uma coisa que a gente pega sempre, então ela não estava muito preocupada, mas que ela pretendia sim ir ao médico, mas naquela semana ela não foi. E aí mais tarde foi realizada uma autópsia e a causa da morte foi adiada devido aos resultados dos exames toxicológicos. E uma coisa bem esquisita é que no atestado de óbito da Britney dizia que o pai dela era desconhecido. Embora ele fosse conhecido, as pessoas sabiam do nome dele, mas lá dizia que ele era uma pessoa desconhecida, não estava o nome dele no atestado. E o pai dela também não compareceu ao funeral da filha, que aconteceu no dia 24 de dezembro. E além da imprensa estar falando todas essas coisas sobre drogas, de novo, sobre a morte dela, eles também caíram muito em cima do Simon, do marido da Britney. Caíram em cima dele sobre vários motivos, não só da fortuna dela, mas como se ele tivesse alguma coisa a ver com a morte dela. Ele disse que os dois eram extremamente felizes juntos, que ela nunca se envolveu com drogas. A imprensa também falava muito sobre a anorexia, por ela aparecer mais magra. Ele disse que ela nunca teve anorexia, nunca teve nenhum desses problemas que eles ficavam falando por aí. Em nenhum momento ele tentava se esquivar de entrevistas ou de responder perguntas, ele sempre falou abertamente sobre isso. Mas a imprensa conseguia cada vez mais arranjar motivos pra falar sobre ele. E ele nunca foi bem visto pela imprensa, ele era 8 anos mais velho que a Britney.
Britney. Ele já tinha filhos, então muitas pessoas acreditavam que ele só queria se aproveitar da fortuna dela. E na verdade a Britney já conhecia o Simon, bem antes deles terem um relacionamento. Faziam 8 anos que eles se conheciam e faziam 2 anos que eles estavam casados quando tudo aconteceu. E por conta da mídia sempre ficar falando mentiras sobre a Britney, ela manteve esse relacionamento dela bem reservado desde o princípio, porque ela sabia que eles iam tentar encontrar algum motivo pra falar sobre. E só no dia 25 de fevereiro de 2010 que finalmente a causa da morte dela saiu. E ela foi considerada um acidente causado por pneumonia, anemia e intoxicação por múltiplas drogas. Foi mostrada também uma deficiência de ferro na autópsia dela, o que leva a um estado de saúde debilitado e aumentaria sua vulnerabilidade a infecções. Ou seja, ela sentia esses sintomas que ela achavam que era de gripe, mas eles eram na verdade pneumonia e anemia. E essas drogas que foram encontradas no corpo dela eram de remédios que ela estava tomando. E como eu disse, ela planejava ir no médico, mas ela acabou não indo e infelizmente ela faleceu antes. E as substâncias encontradas no seu corpo incluíam paracetamol, hidrocodona, que geralmente é encontrado no remédio Vicodin, clorfeniramina, que é um ingrediente ativo em medicamentos de venda livre, e levometanfetamina, que é um componente de alguns inaladores que aliviam a pneumonia. Ou seja, a morte da atriz foi considerada acidental, mas evitável. A Britney tinha uma fundação que se chamava Brittany Murphy Foundation, que foi lançada pelo seu marido, que acabou fechando as portas por falta de registros e legitimidade. E aí, poucos meses depois, o Simon tentou voltar com a fundação, mas aí aconteceu uma coisa que é muito estranha, assim, várias coisas vocês vão ver que são estranhas nesse caso. A casa dela ficava em West Hollywood, moravam ela, a mãe e o marido, e depois que ela faleceu, os dois continuaram morando na casa. 5 meses depois, que foi no dia 23 de maio de 2010, o Simon também faleceu. Então, a causa da morte dele foi pneumonia e anemia, e ele teve exatamente os mesmos sintomas da Britney e morreu também na casa. A morte dela ter sido acidental, tudo bem, agora 2 mortes na mesma casa, com a mesma coisa, a mesma morte 2 vezes, é muito esquisito, é muito bizarro. Alguma coisa aí tá errada. O Simon foi enterrado ao lado da Britney no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood, e a autópsia dele foi divulgada em julho de 2010, e como eu disse, detectaram as mesmas causas da morte da Britney. E a mãe da Britney, que morava na mesma casa que eles, não teve nenhum desses sintomas. E agora a gente entra nas teorias da conspiração, porque é muito bizarro. E depois da morte do Simon, principalmente, começaram a surgir muitas teorias, porque é tudo muito esquisito, então eu vou falar sobre as principais teorias da conspiração sobre a morte deles. A primeira teoria é que a casa onde eles moravam é mal assombrada. A princípio eu achei essa teoria um pouco boba, talvez, mas aí eu fui um pouco mais a fundo e, assim, pra quem acredita nessas coisas vai com certeza acreditar que essa teoria é plausível. Então, pra contextualizar sobre essa teoria é o seguinte: segundo o Daily Mail, a Britney comprou essa casa em 2003 e a casa anteriormente era da Britney Spears. Então a Britney morou lá com o Justin Timberlake por um tempo e aparentemente a Britney disse que essa casa era assustadora e que ela não queria mais morar lá. O Simon disse em entrevista já algumas vezes que a Britney odiava a casa e que durante todo o tempo que eles moraram nela ela dizia isso, sempre foi muito aberta sobre isso, que ela não gostava daquela casa. E eu só consigo pensar, gente, ela era muito rica, né? Era uma atriz de sucesso, por que ela não vendeu essa casa e comprou outra? Mas enfim, então a própria Britney não queria mais morar lá. E depois de 4 anos morando lá, ela disse que a casa com certeza tinha alguma coisa, que aquela casa era azarada, que ela era esquisita. E em entrevista, o Simon disse também que ela pretendia vender aquela casa e se mudar para Nova York, que eles queriam formar uma família lá. E aí o que eu penso sobre essa teoria? Tem vários casos reais sobre casas e locais mal assombrados, então é possível sim que seja verdade. É uma teoria que é impossível de comprovar se a casa é mal assombrada ou não. As únicas coisas que podem comprovar isso é a Britney Spears, que falou que não gostava da casa, que a casa era esquisita, e a Britney ter falado várias vezes que também não gostava da casa, né? Só que aí, dentro dessa teoria de que tinha algum problema na casa, também surgiu um boato que tinha um mofo tóxico lá dentro e que foi isso que matou o casal. E quem começou esse boato foi o TMZ. Eles informaram que o Departamento de Saúde Pública tinha ido até a casa, eles tinham encontrado um mofo lá dentro, mas a Sharon, mãe da Britney, que continuou morando na casa, disse que era mentira, que ninguém foi lá inspecionar nada, que eles inventaram isso. Mas em alguns sites também dizem que depois que começaram a surgir muitos boatos sobre isso, foram até a casa e não encontraram nada. E a mãe da Britney também acha que os construtores da casa que eram os culpados, mas ninguém sabe exatamente o porquê ou ao certo se isso é verdade ou não.
Tem alguns relatos que também sugerem que o casal era um colecionador, que os dois gostavam de comprar várias coisas, então a casa atraía muitos ratos, o que poderia resultar em algum problema com o mofo ou alguma coisa nesse tipo. Em dezembro de 2011, a mãe da Britney entrou com um processo contra os seus ex-advogados, que aconselharam a aceitar um acordo dos construtores da casa, dos quais ela acreditava terem sido desonestos sobre possíveis defeitos na residência quando ela foi comprada. E os resultados sobre uma revisão ambiental nunca foram divulgados, então justamente por isso nunca foi confirmado se de fato tinha um mofo tóxico que poderia ter matado o casal ou não. Então de duas uma, ou tinha realmente algum problema na casa, porque afinal a Sharon entrou com um processo contra os construtores, ou não tinha absolutamente nada, porque nunca foi divulgada uma informação confirmando que tinha alguma coisa de errado com a casa. De qualquer forma, a casa foi vendida em 2011 por quase 3 milhões de dólares. E a Sharon desistiu dessa ação contra os construtores em 2013. A segunda teoria é que tanto Simon quanto a Britney não morreram acidentalmente, mas que eles foram envenenados. Então, depois que a filha e o genro faleceram sobre a mesma coisa, de uma forma bem esquisita, o pai da Britney, o Angelo, ele começou a querer investigar mais a fundo o caso, porque ele não estava achando que tinha sido acidental a morte dos dois sobre a mesma coisa. Então ele pediu um teste de toxicologia e o relatório do laboratório revelou que a Britney tinha realmente altos níveis de metais em seus cabelos, 10 vezes a quantidade que seria considerada normal. Normal porque algumas tintas de cabelo, sprays de cabelo contêm metal. Então uma quantidade pequena é normal de ser encontrada em fios de cabelo, mas a quantidade que ela tinha era muito maior e poderia ser o resultado da ingestão de veneno de rato. Então os sintomas que ela e o Simon sofreram, que era dor de cabeça, tontura, confusão, são consistentes com os sintomas de receber veneno de rato. O relatório sugeriu que a substância poderia ter sido administrada com intenção criminosa, mas ainda não há uma investigação de acompanhamento para ver quem poderia ter feito isso. E aí muitas pessoas falam que por conta de produtos de cabelo, pode ser que por isso que tinham os metais, o que é muito estranho, né? Porque imagina, se eles tiveram a mesma morte 2 vezes, e a quantidade de metal que foi encontrado no cabelo dela era muito alta, poderia ser realmente isso, que alguém tenha envenenado os dois. E uma coisa que eu não consegui confirmar na pesquisa, não consegui encontrar, era se o Simon também tinha muito metal, né, nos fios de cabelo dele. Eu não consegui encontrar, só no da Britney. Então, se no dele também tivesse, porque homens não usam muitas coisas para cabelo, então eu acho que essa teoria seria bem mais forte e eu não entendi por que não foram mais a fundo nela. Porque faz sentido. A terceira teoria sugere que o governo é o culpado pela morte da Britney e do Simon também. Essa teoria apareceu por conta de um documentário que chama The Terror Within, que é um documentário sobre uma violação da segurança interna, na qual aparentemente a Britney estava envolvida. Então, nesse documentário, eles afirmam que tanto a Britney quanto o Simon estavam em uma lista de vigilância do governo e que a imigração da alfândega dos Estados Unidos estava tentando expulsar o Simon do país. Esse documentário também afirma que a Britney era amiga de uma oficial de proteção das Fronteiras e Alfândega chamada Julia Davis, que a Britney abertamente tentou defender essa mulher. Então o casal aparentemente estava convencido de que o governo os estava espionando. Essa teoria sugere que a Britney e o Simon foram provavelmente envenenados pelo governo dos Estados Unidos. Então, tentando explicar melhor para vocês essa teoria, a Julia Davis, aquela mulher que eu falei, relatou algumas preocupações de segurança para o FBI no seu posto na fronteira mexicana em julho de 2004. E a Julia era inexplicavelmente rotulada como terrorista doméstica pela segurança interna do país, e segundo o documentário, ela foi submetida a uma campanha de assédio e intimidação do governo, que tentou desacreditar ela e o seu marido, que era o cineasta B.J. Davis, e que eles levantariam questões sobre a morte de 4 pessoas, incluindo a da Brittany Murphy. Essa teoria é bem confusa de entender, mas basicamente a Britney tinha falado publicamente que apoiava a Julia Davis. Eu nunca encontrei onde ela falou sobre isso. E aí, por conta dela ter falado isso, o governo tinha colocado todas as pessoas que tinham alguma conexão com a Julia sob observação. A Julia se demitiu e processou o departamento Homeland Security, ela acabou ganhando o processo. E aí dizem que a Britney também teve que entrar com o processo, e foi aí que a coisa foi ficando mais complicada. Segundo o pai dela, eles realmente estavam sob observação, que tinha um helicóptero sobrevoando a casa deles o tempo todo, homens estranhos observando eles no dia a dia. Mas eu nunca encontrei ela falando em nenhum lugar que apoiava essa mulher, a Julia Davis. É bem esquisita essa teoria, é bem difícil de explicar, então eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição, onde fala bem sobre essa teoria.
E aí, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais ou entender um pouquinho melhor, é só acessar o link que eu vou deixar na descrição. E a última teoria é que a culpada da morte do genro e da filha foi a mãe da Britney, a Sharon. E quem fala muito sobre essa teoria é o pai da Britney, o Angelo. Ele já disse várias vezes, em várias entrevistas, que ele tem certeza que a mãe dela tem alguma coisa a ver. Em entrevista, ele disse que existem muitas perguntas sobre o caso sem respostas. E uma das perguntas mais importantes, na opinião dele, é por que 3 pessoas moravam juntas na mesma casa e 2 delas morreram com a mesma causa, enquanto uma tá viva. E não só está viva, como ficou com todos os bens da filha. A Sharon ficou com a casa, ficou com o dinheiro, com basicamente tudo que a Britney tinha. E aparentemente, um tempo antes da Britney falecer, a mãe dela pediu que ela escrevesse um testamento, deixando todos os seus bens para ela. Então, casa, carros, conta bancária, tudo que ela tinha, deixar no nome da mãe dela caso alguma coisa acontecesse. E que ela também pediu para que a Britney deixasse o Simon de fora desse testamento, né, o marido dela. E aí tem o fato de que as duas sempre foram muito unidas, né? A Sharon teve a guarda da Britney desde que ela tinha 2 anos de idade, então elas sempre fizeram tudo juntas. Ela sempre acompanhou a carreira dela, sempre morou com a Britney, então elas eram muito, muito próximas. E pra mim, o que faz essa teoria ter mais sentido é que além, né, da Britney ter escrito esse testamento um tempo antes de falecer, ter deixado tudo pra mãe dela, pouco tempo depois que ela faleceu, a mãe dela começou a vender várias coisas que pertenciam a Britney em leilões. Então ela começou a vender figurinos que a Britney usou em filmes, o passaporte dela, várias coisas que pertenciam a ela, a mãe dela começou a vender em leilão. Então imagina que esquisito, né? Não é estranho? Pouco tempo depois a mãe dela simplesmente começar a se livrar das coisas. Eu acho meio bizarro, assim. E coisas que tinham valor sentimental, sabe? Tipo, os figurinos do filme, o passaporte dela. Enfim, não eram, tipo assim, sei lá, um sofá ou uma obra de arte cara que tinha na casa dela, sabe? E além disso, o fato de que os dois morreram com a mesma causa e a mãe dela morava na mesma casa e não teve nada, não teve nenhum dos sintomas que os dois tiveram. O pai da Britney, ele é o mais interessado em tentar descobrir o que realmente aconteceu, mas a polícia insiste em permanecer com o relatório final deles de que a morte dela foi por conta de pneumonia e anemia e que poderia ter sido evitada se ela tivesse ido ao médico alguns dias antes. E eles não querem reabrir o caso para ver se realmente algo aconteceu ali, se ela foi envenenada, se alguém estava tentando matar ela. Eles têm sido bem relutantes com isso, não querem reabrir o caso, querem permanecer dizendo que a morte foi acidental, mas que poderia ter sido evitada. Em entrevistas, o pai da Britney disse que ele não ia desistir, que ele ia investigar mais a fundo, ele ia encontrar quem tinha feito isso com a filha dele, mas depois de um tempo ele acabou desistindo da investigação. Já perguntaram pra mãe da Britney o que ela acha sobre essas teorias, e ela disse que nenhuma é verdadeira, que a morte da filha foi acidental e que ela não acredita em nenhuma delas. E uma coisa que a Sharon disse também em entrevista é que essa teoria sobre a Julia Davis e também o pai da Britney de repente ficar muito interessado em descobrir o que aconteceu é na verdade uma armação dos dois e que eles inventaram todas essas coisas para chamar a atenção da mídia para vender essa história criada pelos dois. E tem até boatos que os dois estão produzindo um filme sobre essa teoria. E a Sharon também disse que a Britney nunca conheceu a Julia Davis, que ela tentou já entrar em contato com a Britney, conhecer ela, mas que isso nunca aconteceu, que a Britney nem sabia da existência dela. E se isso fosse verdade, se ela realmente não conhecesse a Julia, a teoria da Julia seria excluída completamente. Porém, lembram que eu falei que ela entrou com o processo e ela ganhou o processo. Então, ou a mãe da Britney realmente tá certa, eles inventaram tudo isso, de alguma forma conseguiram inventar e ainda conseguiu ganhar o processo, ou ela sabe de bem mais coisa do que parece, pode estar envolvida no caso. Então, gente, essas são as principais teorias. Eu acho muito esquisito. Assim, não dá pra acreditar que 2 pessoas morreram na mesma casa sobre a mesma coisa e que foi apenas um acidente 2 vezes, né? Então eu quero que vocês comentem aqui qual das teorias que eu contei que vocês acham que é verdadeira, ou se tem alguma que eu não contei, ou se vocês criaram uma teoria durante o vídeo, comenta aqui também pra mim. Não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo, então deixa o like pra mim, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, ativa as notificações, me segue nas redes sociais e eu vejo vocês amanhã.